Podemos começar? Avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos. E eles o fizeram. Como assim, senhor? A leitura com que iniciei esta aula é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Este emblemático documento foi apelidado de Certidão de Nascimento do Brasil, por relatar as informações da viagem de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao que hoje chamamos de Brasil em 22 de abril de 1500. A íntegra da carta está disponível e totalmente adaptada à linguagem atual em domínio público no site da Biblioteca Nacional, no link que vou deixar aqui para vocês. Eu começo com esse texto justamente para fazer uma provocação. Será que esse é um documento válido para usarmos quando queremos entender os habitantes desse território antes da chegada dos portugueses? Será mesmo que os indígenas do relato realmente abaixaram seus arcos? Será que se eles tivessem atacado o português, isso teria sido registrado na carta oficial a Sua Excelência, El Rei Dom Manuel o Venturoso? Ele fala de vergonhas descobertas, mas quem foi que disse que o índio estava com vergonha? Aliás, pelo jeito, os índios é que deixaram os portugueses com vergonha. Como diz o ditado, quando João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre Pedro. Bom, se o que queremos saber é sobre Pedro, então por que não perguntamos para o Pedro? Aqui esbarramos com uma das principais dificuldades dos profissionais que estudam os povos pré-cabralinos. Como eles não deixaram registros escritos, não temos acesso aos relatos de Pedro. Nesse caso, como é possível, então, produzir algum conhecimento a respeito desses povos? Eu vou elencar aqui 3 tipos de abordagens que são possíveis para realizar esses estudos. A primeira delas é a da arqueologia. A arqueologia se debruça sobre os vestígios materiais, objetos do dia a dia, peças de vestuário, ferramentas, que foram deixados por povos do passado. A arqueologia não serve apenas para estudarmos os indígenas ou quaisquer outros povos que não tenham deixado textos escritos. Claro que ela é fundamental para o estudo desses povos, mas também pode ser usada para entendermos um pouco mais sobre os modos de vida e processos históricos de povos que dominavam a escrita, ou até mesmo da história bem recente. Os objetos contam tanto a história quanto os registros escritos, quando não mais. Infelizmente, a arqueologia também não será muito útil para o estudo dos povos que viviam por aqui bem na época em que os portugueses chegaram, porque muitos deles faziam uso de materiais bastante perecíveis no seu dia a dia, como madeira, palha, peles e penas de animais, né? Para ajudar, o tipo de solo ácido contribui para a deterioração ainda mais rápida desses objetos. Apesar disso, alguma coisa pode ser preservada por sorte ou por uma série de condições que acabaram sendo favoráveis, né? E tudo isso é guardado a 7 chaves com todo o cuidado do mundo, porque assim, são objetos raríssimos. Ainda bem que vivemos em um país onde a cultura é preservada, né? E os museus são super... Oi? O Museu Nacional pegou fogo? Como assim? Existem também importantes vestígios arqueológicos de povos que viveram no que hoje é o Brasil muito antes daqueles que tiveram contato com os portugueses, como é o exemplo dos sambaquis, que são grandes amontoados de conchas que são encontrados em diversos pontos do litoral brasileiro. Acredita-se que eles foram construídos por povos que se alimentavam dos crustáceos e depois empilhavam suas conchas para construir monumentos com fins funerários e ritualísticos. Outro achado arqueológico bastante importante, né, e bem famoso do território brasileiro é a cerâmica marajoara, lá da ilha de Marajó. Gente, os vasos de cerâmica e urnas funerárias desse povo são muito bonitos, tanto que atraem a atenção de estudiosos do mundo todo, que querem entender um pouco mais sobre esse povo.
Outra forma pela qual podemos travar conhecimento sobre esses povos do passado é observando os hábitos e coletando relatos das tradições orais dos povos indígenas remanescentes em território brasileiro. Essas fontes são muito importantes, mas também apresentam suas limitações. Primeiro, que em 500 anos muita coisa muda. Segundo, que os relatos e tradições orais também vão mudando com o tempo, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí vão se misturando os elementos fantásticos, as lendas, até porque essa é a graça das histórias contadas na beira da fogueira, né, gente? Enfim, esses relatos são muito importantes e também são utilizados, mas sempre com a devida parcimônia. Finalmente, temos também os relatos dos navegadores, migrantes portugueses, os padres que vieram para evangelizar os indígenas, enfim, os colonizadores europeus de maneira geral. Eu fiz aquela provocação inicial para que vocês questionassem as fontes, especialmente as de terceiros. Mas isso não significa que essas fontes sejam inválidas. Muito pelo contrário, elas são importantíssimas. Um historiador não pode se dar o luxo de desperdiçar nada. Só precisamos tomar o devido cuidado. Quer dizer então que não existe uma forma de termos acesso totalmente seguro e verdadeiro à história desses povos. Pois é, gente, mas essa é apenas a boa notícia. A má notícia é que isso não é válido apenas para esses povos, mas para qualquer povo ou evento do passado que a gente queira estudar. Mesmo para os povos que deixaram relatos escritos, quem garante que as coisas foram mesmo daquele jeito? Quem garante que não deixaram registradas as coisas como queriam que tivesse sido e não como elas foram? Ou quem garante que não relataram as coisas como queriam que as pessoas pensassem que foi? Mas então só tem um jeito. Criar uma máquina do tempo e voltar ao passado. Aí sim, teremos acesso à verdade dos fatos e... Sinto informar, gente, mas também não. Imagina, tá bom. Inventaram a máquina do tempo, chamaram o senhor para estrear. Aí eu viajo pro passado, chego lá, observo tudo, anoto, tintim por tintim. Acontece que eu vou olhar tudo com os meus olhos. E por mais que eu procure ser honesto, imparcial, que é uma coisa que todo historiador pelo menos tenta ao máximo, mesmo sabendo que é impossível, eu carrego uma série de concepções, valores, visão de mundo que são do nosso tempo atual. Professor, que coisa maluca. Acho que eu não quero mais saber de história então não. Calma, essa é na verdade a graça do negócio. Justamente porque nenhuma fonte é 100% confiável que precisamos de todas elas. Conforme vamos cruzando os dados, comparando e conferindo, vamos montando esse grande quebra-cabeça. E mesmo quando descobrimos que algumas pessoas podem ter, sei lá, adulterado informações de propósito, acabamos entendendo sobre a pessoa que escreveu aquilo, os motivos que a levaram a isso. É assim que o conhecimento histórico vai ficando cada vez mais rico. E, no final das contas, passamos a entender cada vez mais sobre o ser humano, como ele se comporta, o que ele valoriza. Pois bem, tudo isso colocado, já podemos começar a falar sobre os povos que viviam nesse território onde hoje é o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. De maneira geral, podemos dividir esses povos em dois grandes troncos linguísticos, o Tupi-Guarani e o Macro-G. A primeira distinção clara que podemos fazer entre esses povos é a geográfica. Os povos Tupi-Guarani se distribuíam pelas áreas de florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, além dos campos do sul e terras baixas do centro-oeste, enquanto os Macro-G se situavam principalmente no Grande Planalto Central, dominado pelo Cerrado. Grosso modo, tá, gente? Há exceções. E tinha ainda alguns grupos minoritários que não se enquadravam em nenhuma dessas matrizes. Mas para estudarmos cada um deles, teríamos que ficar o resto do ano apenas nessa matéria. Por isso, vamos nos ater a essas duas famílias que compreendiam a imensa maioria dos indígenas brasileiros. Acredita-se que os Macro-G eram habitantes mais antigos do território. Eles apresentavam características físicas parecidas com as dos fósseis encontrados no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que são datados de cerca de 10 mil anos. Entre esses fósseis, inclusive, está um muito famoso de uma mulher que foi chamada pelos pesquisadores
de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado em território brasileiro. O fóssil de Luzia estava no Museu Nacional quando ocorreu o incêndio em 2018. Felizmente, será possível reconstruir 80% do esqueleto, pelo que eu li em uma matéria. Já os tupi-guaranis parecem ter chegado por aqui há bem menos tempo, sendo suas cerâmicas mais antigas datadas de cerca de 2.000 anos. Eles teriam ocupado primeiro a região do Alto Amazonas, e uma das principais hipóteses é que, a partir daí, a vertente guarani se expandiu para o sul, pela bacia do Rio da Prata, se dirigindo depois para o norte, pelo litoral, até alcançar mais ou menos onde é hoje o estado de São Paulo. Enquanto os tupinambás teriam descido pelo rio Amazonas e conquistado o litoral norte e nordeste, acabando se encontrando com os seus friends, pela altura do estado de São Paulo. Outra hipótese defende que tanto tupinambás quanto guaranis se expandiram em direção ao sul e, posteriormente, os tupinambás teriam conquistado o litoral norte. Aqui já cabe fazer uma primeira distinção no que se refere ao acesso aos conhecimentos sobre esses povos. Os relatos dos colonizadores são muito mais abundantes sobre os povos tupi-guarani do que sobre os povos macro-G. Como eles estavam espalhados pelo litoral e, por um bom tempo, os portugueses ocuparam apenas o litoral, o contato com eles era muito mais constante. Os povos macro-G eram chamados pelos tupi-guaranis de tapuias, uma palavra que significa algo como selvagens, bárbaros, aquele que é diferente, E por muito tempo, a compreensão que os próprios portugueses tinham a respeito deles era apenas aquela que os tupi-guaranis também tinham. Por outro lado, olha que curioso, como os povos macro-G tiveram muito menos contato com os colonizadores no princípio, acabaram sendo um pouco mais preservados das explorações e das doenças e epidemias que dizimaram vários povos indígenas, que não tinham resistência imunológica para as doenças trazidas do Velho Mundo. Hoje, a maioria dos povos indígenas remanescentes são do tronco macro-G, ou seja, se temos menos relatos sobre eles da época de Cabral, temos muito mais acesso aos relatos orais que foram preservados por esses povos. A principal distinção que podemos fazer entre esses dois grandes grupos de povos é com relação à maneira como se adaptaram à geografia das regiões nas quais se estabeleceram. Por localizarem-se às margens dos grandes rios ou no litoral, os tupi-guarani eram ótimos fabricantes de canoas e bastante ligados à atividade da pesca, enquanto os macro-G, por serem povos de terra firme, seriam melhores corredores. Sim, eles eram meio que maratonistas, tinham o hábito de praticar corridas em volta de suas tribos, de formatos circulares, Então, acabavam desenvolvendo bastante essa habilidade. Outra distinção é que os tupi-guaranis costumavam dormir em redes, enquanto os macro-G dormiam principalmente em esteiras. As próximas características que eu vou apresentar aqui são bastante gerais, aplicando-se em sua maioria aos dois grandes grupos, salvando-se algumas exceções muito específicas. Quanto aos recursos alimentares, eles eram nômades, ou seja, se estabeleciam por tempo limitado sobre um território, explorando os recursos naturais provenientes da região, como caça, pesca, frutos silvestres, e eles se mudavam quando estes recursos se tornavam escassos. No entanto, ambos também dominavam a agricultura de subsistência, ou seja, uma agricultura em pequena escala, o suficiente para complementar a alimentação da tribo, mas não para acumular em grandes celeiros ou comercializar. O principal gênero cultivado era a mandioca, tanto pelos tupi-guarani quanto pelos macro-G. Por algum tempo, os estudiosos classificaram os povos de matriz macro-G como estritamente caçadores-coletores, muitas vezes influenciados por relatos enviesados de tempos remotos. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. Eles cultivavam mandioca e também a batata, enquanto os guaranis também cultivavam o milho. As tribos eram autossuficientes e produziam praticamente tudo o que precisavam, como alimentos, armamentos, cestos de palha, cerâmica e enfeites. Algumas tribos realizavam trocas de pedras e penas entre si, mas aparentemente não era um comércio como entendemos hoje, com o objetivo de
trocar produtos excedentes por coisas que não possuímos, mas sim com um sentido muito mais ritual. Algumas tribos tupinambás que se localizavam onde hoje é o Nordeste brasileiro costumavam trocar pedras de jade verde que eram usadas como adorno e acreditava-se que possuíam características místicas. Aliás, os adornos corporais, de maneira geral, eram bastante ricos, compreendendo pinturas, cocares e outros adornos de pena, pedrarias e outros materiais como osso e madeira que eram incrustados na pele. Por meio de toda essa arte corporal, era possível diferenciar as tribos e mesmo grupos específicos dentro de uma mesma tribo. Os Macro-G eram especialmente exuberantes em seus adornos. A nudez era uma regra geral, praticamente de todos os grupos, com pouquíssimas exceções. Quanto à organização social e política, sabemos que eles viviam de forma bastante igualitária e comunitária, compartilhando dos alimentos que eram coletados ou cultivados. A principal diferenciação se dava entre gêneros. As mulheres se dedicavam principalmente à agricultura, ao artesanato e à criação das crianças. Alguns povos tinham o hábito de fabricar bonecas para despertar nas meninas o zelo maternal, um traço cultural que permanece até hoje no povo Carajá, de matriz Macro-G, e é atualmente uma importante fonte de renda dessas tribos. Os homens, por sua vez, caçavam e, principalmente, guerreavam. A liderança da tribo era exercida por um soldado que provava o seu valor como guerreiro. Quanto mais valente e corajoso, mais respeito um homem tinha dos outros habitantes da tribo. Tanto que, para ser considerado adulto, o menino precisava passar por rituais de iniciação que envolviam desafios violentos e dolorosos. Quando ele provava o seu valor, podia se juntar a uma mulher indo morar na casa da esposa. As uniões eram basicamente monogâmicas, embora os guerreiros mais respeitados pudessem ter várias mulheres. Mas não vivia cada um na sua oca. As ocas eram, e são ainda, habitações gigantes de estrutura de madeira e cobertas de palha, onde chegavam a viver 400 pessoas. Cada oca tinha o seu líder, que era um guerreiro que se destacava, e todos na tribo se submetiam ao comando de um líder principal, mais valente de todos. A hierarquia era bastante rígida. Apesar da distribuição econômica ser bem igualitária, o respeito que um líder inspirava fazia dele uma autoridade local. Outra autoridade muito importante na tribo era o xamã, que na língua tupi era chamado de pajé ou caraíba. O xamã era uma pessoa investida de poderes religiosos, sendo a responsável por fazer contato com as entidades sobrenaturais, e era consultado para anunciar presságios. De maneira geral, esses povos eles eram bastante supersticiosos, então praticamente toda decisão, principalmente as relacionadas à guerra, eram tomadas depois de consultar os presságios, que geralmente se manifestavam por fenômenos da natureza, tipo, se chover eu vou. As entidades, aliás, eram geralmente associadas a fenômenos da natureza ou a animais. O Tupã, por exemplo, era uma entidade associada ao trovão, e é curioso que era considerado uma entidade maligna, que eles temiam. Como era uma entidade muito poderosa, os padres jesuítas acabaram associando a Deus, talvez para incutir medo e respeito nos indígenas pelo Deus cristão. Um dos livros que eu li quando estudei essa matéria dizia que a maioria dessas entidades eram malignas e causavam medo. Há vários relatos de padres que contaram que os índios sempre chegavam chorando, desesperados, porque diziam que estavam sendo castigados por suas entidades. Mas eu fico me perguntando, o relato vinha de padres, será mesmo que era assim? Ou isso era como eles queriam ver? E se alguns desses casos realmente aconteceram e eles acabaram generalizando, talvez para justificar para si mesmos o sentido da missão deles, que era levar a verdadeira religião para os povos gentios e cercados de demônios? Eu posso também estar errado, nunca saberemos, mas fica aqui a minha reflexão para que a gente sempre faça uma leitura cuidadosa de qualquer fonte histórica. Por fim, vamos falar sobre a guerra. A guerra tinha uma função fundamental na vida desses povos. Como eu disse, as principais previsões do xamã eram relacionadas à guerra, a liderança era estabelecida pela capacidade guerreira, e etc.
Mas o mais importante, né, e interessante de se observar é que não era uma guerra por territórios, já que eles nem permaneciam muito tempo em um lugar, se mudando sempre que o recurso ficava escasso. A guerra era muito mais uma forma de alguém provar o seu valor. Com isso, gerações e gerações se dedicavam a vingar os seus antepassados, gerando inimizades que se perpetuaram por séculos, mesmo após a chegada dos portugueses. A tribo que vencia levava os guerreiros mais valiosos da tribo vencida como prisioneiros para serem devorados. Eles acreditavam que, ao fazer isso, incorporariam as virtudes do guerreiro sacrificado. Esses prisioneiros eram mantidos na aldeia inimiga por algum tempo, alimentados, mulheres eram colocadas à sua disposição e, quando chegava a hora, eram novamente inimizados para ser capturados e mortos. Em seguida, eles eram cozidos e comidos por todos da tribo. Tem até um relato do século XVI que ficou super famoso de um alemão, Hans Staden, que ficou perdido na selva brasileira e quase foi devorado. Ele conta que na hora H conseguiu fazer algumas previsões e acertar. Com isso, seus captores acharam que ele tinha poderes sobrenaturais e desistiram de devorá-lo, chegando a implorar que ele ficasse entre eles. Ainda bem que eles queriam absorver as qualidades dos guerreiros, né? E não dos xamãs. Senão ele estaria perdido. É curioso destacar que esse tipo de canibalismo não se devia à falta de alimentos. Muito pelo contrário. Eles tinham alimentos sobrando para alimentar o próprio cara que ia ser devorado. O sentido era ritual. A gente chama isso de canibalismo antropofágico. E é isso que é o mais legal em estudar as diferenças culturais. Nem tudo que parece ser igual tem o mesmo sentido para todos. Cada povo, cada cultura tem o seu próprio jeito de ver o mundo, a realidade. É por isso que eu vou terminar apelando para a consciência de todos sobre a importância da preservação dos povos indígenas que ainda permanecem em território brasileiro e são constantemente ameaçados por garimpeiros ilegais, grileiros, latifundiários. Em primeiríssimo lugar, porque são pessoas que merecem respeito, dignidade e continuar vivos, da forma como quiserem. Ah, mas tem índio que tem caminhonete. Também é direito dele. Se ele quer viver de forma a preservar características do seu povo originário e usufruir dos benefícios do avanço tecnológico, ele tem tanto direito quanto eu ou você. Até porque, se formos restringir cada um a fazer uso apenas daquilo que foi produzido por seu povo, vamos ter que começar saindo daqui do YouTube, né? Além do direito à vida e de todos esses direitos fundamentais, que, como eu disse, estão antes de tudo, também apelo para a preservação dessas culturas, porque se elas desaparecerem, desaparecerá com elas todo um universo que jamais poderá ser recuperado. Mitos, relatos, hábitos, saberes, tudo isso seria uma perda irreparável para a humanidade. Em resumo, se eles desaparecerem, tudo que restará deles será uma história muito rica, é verdade, porém contada sempre pelos outros. É isso que temos para hoje. Até a próxima! Muito bem, pessoal, vamos à nossa tarefinha de cada dia, que não pode faltar. Então eu quero que vocês façam dessa vez uma pesquisa sobre 2 grupos indígenas atuais, ok? Um da matriz Tupi-Guarani e um Macro-G. Quero que vocês façam uma pesquisa bastante visual, tá? Que vocês peguem o máximo de informações visuais que vocês encontrarem, como fotos, imagens, né? E a minha ideia é depois a gente montar um grande painel com tudo isso, né? Um grande painel dessas culturas indígenas para mapear mesmo essas tribos atualmente e para a gente produzir, né? Poder a partir desse painel conseguir fazer uma síntese dos povos indígenas do Brasil atual, ok? Então, aguardo a tarefinha que vocês vão me enviar, né?